Salve, salve, nação corintiana! Estamos aqui começando mais um Fala FM, futebol feminino e Corinthians, para a gente fazer aqui uma análise desse primeiro jogo da final entre Corinthians e Cruzeiro. Primeiro jogo esse, né, que foi lá em Minas, na casa do Cruzeiro, no estádio da Independência, e que terminou empatado em 2-2, e que foi um jogaço, foi um jogo muito interessante, com muita coisa aí pra gente destacar. E faz um tempo, né, que eu não gravo, então eu tava muito afim de voltar a produzir aqui. Tô vivendo um momento um pouco difícil aí de trabalho e tal, mas final do Brasileirão, né, não podia deixar de vir aqui e dar meus pitacos sobre esse jogão que foi. Então, bora lá falar um pouquinho desse grande jogo, dessa grande partida que foi Cruzeiro e Corinthians pela final do Brasileirão 2025. Bom, para começar, né, eu queria destacar logo de cara a escalação do Corinthians, né? Acho que não poderia ser diferente, uma escalação que sempre gera muitas dúvidas, gera muito debate entre a torcida. Primeiro porque o Lucas sempre mexe bastante em jogos como esse, né? E acho que não poderia ser diferente. Faz parte do perfil do treinador, a gente já está acostumado. Mas o que houve foi que, depois de uma sequência aí de alguns jogos jogando com linha de 4, com apenas duas defensoras atrás e as duas laterais posicionadas ali na construção para fazer a saída de bola, para fazer também a marcação, a gente voltou a jogar com 3 defensoras nessa partida. E aí, por que isso, né? Na minha visão, isso aconteceu porque o Corinthians entende, o Lucas e a sua comissão entende que uma das principais armas do Cruzeiro é a bola aérea. Tanto que, como foram os 2 gols do Cruzeiro, foram de bola aérea, foram de cabeça, tanto da Isabela quanto da Marília, né? Então, é importante a gente prestar atenção nisso, que mesmo tomando os gols assim, a presença da Érica ela é fundamental num jogo como esse, né? Então, primeiro de tudo por isso, para reforçar a nossa altura ali, a estatura das defensoras, lembrando que a Érica é hoje a defensora mais alta entre as que estão jogando mais, né? Então ela é mais alta que a Thaís Ferreira, ela é mais alta que a Marisa, ela só não é mais alta que a Letícia Telles, mas a Letícia Telles hoje, ela veio um pouco atrás na corrida, né? Para ter espaço aí entre as defensoras desse time. Então a Érica joga por isso, mas também a Érica joga muito pela capacidade que ela tem de construção, né? De jogar por dentro ali, conduzindo, de dar um passe que rompe linhas, que cria oportunidades através desse passe, pensando que o jogo contra o Cruzeiro, ele sempre vai ser um jogo muito direto, ele vai ser sempre um jogo de muito laicar, no sentido de que as duas equipes elas se colocam para jogar avançado, para marcar em cima, para pressionar a saída de bola do time adversário e atacar muito as costas, né? Então, como os dois times tendem a subir o bloco, também é uma das armas dos dois times atacar as costas, ou sair rápido no contra-ataque. Então acaba que não só ele opta, né, por espelhar o time do Cruzeiro, como foram, acho que todos os outros jogos contra o Cruzeiro foi parecido, né? Então os times são espelhados, eles jogam muito parecidos, mas também porque o estilo de jogo é parecido, né? Então são 2 treinadores, tanto o Jonas quanto o Lucas, têm estilos parecidos, que vêm dessa escola Arthur Elias, né? Os dois já foram colegas aí de trabalho do Arthur Elias no Centro Olímpico. Então, eles partem ali de escolas que são semelhantes, e eu já falei isso aqui em outros confrontos entre as duas equipes, né? Então, acaba que tem muitas proximidades entre os 2 jogos, assim, é bem interessante quando eles se enfrentam, né? Sempre dá pra gente tentar perceber bastante coisa aí. Então, por isso, a Érica joga, né? A Marisa e a Thaís Ferreira estavam sendo espetaculares aí na temporada inteira, inclusive, estão jogando muito bem. Não daria pra tirar elas do time, mas acho que precisava desse reforço da Érica e também ajuda ainda mais na saída de bola, montando essa linha de defesa que tem uma saída de bola surreal com essas 3 jogadoras que todas elas sabem muito bem assumir essa postura dentro de campo, né? E aí, para além delas, o Corinthians jogou com a Angie Fernandes na lateral, Tamires na outra, como alas, né? Então elas têm mais espaço para avançar. A Day Rodrigues jogando de primeira volante e um pouco à frente delas a Duda Sampaio e a Vicky Albuquerque, né? E para além disso, além das alas e desse meio de campo, lá na frente Gabi Zanotti e Jaque Ribeiro, sendo a Gabi Zanotti essa centroavante que recua, ela faz ali um falso 9, ela joga bastante de pivô, mas recuando bastante para construir e abrindo espaço nas costas, atraindo a linha defensiva do Cruzeiro para que a Jaque, para que a Vicky,
para que a Duda, até a Dai, possam atacar esse espaço criado a partir desse movimento da Zanotti, para a gente conseguir criar nossas chances, né? Então algumas chances foram criadas a partir dessa função da Zanotti e eu achei muito bom. Antes do jogo começar, eu opinei que preferia que a Johnson jogasse para a gente ter mais velocidade no contra-ataque. Mas assim que o jogo começou e a gente foi mostrando ali como que ia ser o desenrolar da partida, eu já entendi a escolha do Lucas, já entendi ali essa opção, porque estava funcionando muito bem. A Zanotti, ela tem capacidade de segurar as zagueiras do Cruzeiro nas costas, especialmente a Isa Haas, que é uma zagueira muito forte, e com a experiência dela ali, inclusive fazendo o gol, para mim, acho que a Zanotti foi a melhor em campo. Então, deu para entender ele fazer essa opção. E também depois a gente acabou, né, descobrindo durante a partida ali que a Johnson estava com um quadro viral ali, com uma gripe, ainda estava em recuperação. Então, isso também foi determinante para que ela começasse do banco. Mas ainda assim, eu acho que mesmo se ela tivesse em plenas condições de saúde, essa escalação para mim foi a ideal, foi muito legal. Não gostei da atuação da Vicky. Acho que poderia ter sido um pouco a mais, assim, ela poderia ter participado mais do jogo, mas faz parte, né? Nem todo mundo vai desempenhar da mesma forma e acredito muito que ela possa compensar aí no próximo jogo, que é quando ela gosta de brilhar, né? Numa final. Mas, para além disso, Dai Rodrigues foi muito bem, a Duda Sampaio foi muito bem, Jaque, gostei muito da atuação dela, acho que como sempre, assim, eu sou bastante fã do futebol da Jaque, e ela cria uma dinâmica bem importante para esse time, que acaba tendo um pouco menos de velocidade, né, quando a Zanotti está jogando, quando tá a Vicky e a Duda no meio campo, enfim, então eu acho que ela é muito importante para criar dinâmicas diferentes ali no ataque, e hoje não foi diferente, né? Que mais? Tamires teve uma participação importante, fez o cruzamento para o gol da Zanotti, mas não teve ali grande destaque durante a partida. E a Gi Fernandes na outra ala fez o primeiro gol também, foi bem legal a participação dela no primeiro tempo, mas depois acabou caindo um pouco essa qualidade, especialmente pela questão física. Acho que a Gi Fernandes não consegue aguentar um jogo inteiro, não sustentar, né, um jogo inteiro com a mesma intensidade que um jogo como esse pede, enquanto a Jaque, ela já consegue fazer isso muito bem. Então, como as duas acabam se alternando bastante ali pela ala direita, foi natural a saída da Gi, e aí a Jaque passou a jogar de ala no lugar dela, assim, e sustentou isso muito bem. Vou mostrar daqui a pouco alguns lances que comprovam isso. Pelo lado do Cruzeiro, muito forte essa linha defensiva, essa defesa toda, né? Começando pela Camila, que fez uma partida, como sempre, excepcional. Ela foi muito bem, foi um dos destaques da partida, certamente. Talvez a segunda melhor em campo, para mim. Mas também à frente dela, né? A importância da Calhau, da Paloma e da Isa Haas, né? Que como defensoras ali, esse trio de zagueiras foi muito forte e ainda contando com o auxílio da Isabela, que sempre é muito bem defensivamente, também foi a atleta que fez o gol, um dos gols de cabeça do Cruzeiro no jogo, né? Para além disso, Gisele cada vez mais se firmando nessa lateral esquerda, nessa ala esquerda do Cruzeiro, muito bem. A Clarinha, coitada, nem tem mais aparecido, quase não joga mais porque a Gisele assumiu ali e fez uma excelente partida, mas gostei mesmo da Bedoya, achei uma participação fundamental na partida, o jeito que ela gira em torno do próprio eixo, que ela dá dinâmica ali pro meio de campo do Cruzeiro, foi muito importante. Que mais? Marília também, uma partida importante, fez o primeiro gol do Cruzeiro no jogo, mas teve que sair, segundo o Jonas Urias na entrevista coletiva após o jogo, também por uma questão física, né? Ela é uma atleta que convive ali com um problema no joelho, tem tido dores e hoje foi um dia como esse, e então ele optou por tirar essa jogadora que não estaria em totais condições de jogar por mais tempo durante a partida, né? Eu tinha até ficado confuso do porquê ele tinha tirado a Marília no intervalo ali, mas depois com essa explicação ficou mais claro, né? Bianca Brasil, acho que sempre fica devendo um pouquinho em jogos decisivos. Eu acho que isso é o que falta para ela se consolidar como uma das grandes jogadoras do país e talvez ser convocada para a seleção brasileira, né? Mas, enfim, já não é uma atleta jovem e ainda assim eu sempre tenho um pouco essa questão com ela, né? Dela aparecer mais nesses momentos decisivos. Eu acho que por isso que ela não é muito convocada, por isso ela não tem tanto espaço, ainda que tecnicamente seja uma jogadora muito forte, né? Para além disso, hoje deveria ter sido expulsa no primeiro tempo, foi um erro gravíssimo ali da arbitragem, né? Todo mundo sabe, nem precisa ficar discutindo muito isso, ela mesma sabe que deveria ter sido expulsa, provavelmente, se ela tiver um mínimo de bom senso, ela sabe disso, todas as suas companheiras sabem, a gente sabe, espero que tenha uma reclamação formal aí por conta do Corinthians, que foi um erro grave, a árbitra nem quis ir no VAR para ver o lance, né? Ainda que, pelo que eu vi, ela foi chamada, mas não quis ir lá ver o lance. Então isso foi uma questão muito séria aí que poderia ter determinado totalmente o rumo dessa partida, né? O Corinthians jogar com um a mais
sendo que essa atleta que desfalcaria o time tanto nesse jogo quanto o próximo é a principal referência técnica do time, é a capitã, né? Então referência mental também desse time. Acho que seria uma outra partida, mas ela não sendo expulsa acabou contribuindo para que esse fosse talvez um dos grandes jogos da temporada, né? Foi um baita jogo e acho que esse equilíbrio entre os dois times foi essencial para isso, mas não tira o fato de que ela deveria ter sido expulsa sim, e isso é lamentável, né? Que mais? Para além disso, acho que vale destacar a Nicole, né? Uma goleira que se destacou o ano inteiro, ela vem se firmando muito ali na posição de goleira do Corinthians, mas hoje ela falhou no primeiro gol especialmente, no segundo acho que nem tanto, mas no primeiro acho que foi um pouquinho chato ali a falha dela, foi bem evidente assim o quanto ela saiu de uma forma um pouco desastrada, né, um pouco sem o tempo da bola ali, então mesmo se não tivesse ninguém na frente dela, ela não alcançaria direito a bola, foi uma coisa bem esquisita assim, ela acaba tentando sair no soco ali, encontrando mais a Marisa numa região abaixo da bola, né, do que saindo aqui em cima, antecipando esse movimento, né, então ela chega um pouco atrasada, já quando a bola já tá muito baixa e a Marília venceu a disputa, e é isso, assim, né, foi assim, o primeiro gol foi lamentável mesmo, foi uma falha da Nicole, não tem muito o que falar, no segundo gol acho que nem tanto, mas acho que vale esse destaque aí que a gente tá sempre aqui dando moral pra Nicole, essa moral não é abalada, ela continua sendo titular absoluta do Corinthians hoje, inclusive esse é um tema que eu já tenho aqui anotado, eu já fiz uma pesquisa aqui para que seja um episódio no futuro aí pra gente discutir um pouco sobre essa situação do gol do Corinthians, né, com a Nicole muito firme como titular, mas com essa sombra da Lele que a gente nunca sabe se ela vai voltar, se não vai, se ela já tá mais fora ou ainda tá dentro do clube, porque o clube não passa muitas informações, se ela tá com lesão, se ela tá sem lesão, parece muito como quando tem notícia que é um fortalecimento muscular, mas não fala do que, nem porquê, nem como, onde, nem quanto tempo. Então é uma questão ali que traz bastante curiosidade, eu tenho uma opinião sobre isso que eu quero falar mais adiante, não agora, até porque a gente está nesse momento que a Nicole teve essa falha e ela está sendo alvo de críticas injustas, na minha opinião, não sobre a partida de hoje, né, mas criticando talvez a qualidade dela como goleiro, que eu acho um absurdo, né, porque ela mostrou aí não só esse ano, mas como no ano passado também, o quanto ela está pronta para assumir essa posição e ser a goleira do Corinthians aí por bastante tempo. Mas que tem essa questão aí, né? Como que vai ser esse momento aí, se a Lele voltar, se a Lele vai ficar pro ano que vem ou não. Então isso aí a gente discute um outro momento, mas é uma boa pauta aí para voltar aqui no programa em breve, né? Bom, acho que é isso, né? Tô tentando fazer aqui um conteúdo também que não se alongue tanto. A gente sabe a minha dificuldade de fazer conteúdos que são curtos mesmo, eu acabo sempre me alongando aqui. Mas é isso, foi um grande jogo e aí rapidinho aqui eu queria passar por alguns lances para a gente observar algumas coisas, para a gente ver o que dá para tirar, né? Então, começando aqui o primeiro lance aos 4 minutos do primeiro tempo, né? A saída de bola tá com o Cruzeiro, a Isa Haas faz uma saída longa, o Corinthians intercepta com uma boa antecipação, né, da Thaís Ferreira, sai jogando ali pela lateral, ela vence a disputa também por ali, aí a Duda fica com a bola, recupera, dá o tapa na frente pra Jaqueline, e aí foi o gol, né? O gol da Gi Fernandes, ela já chega finalizando, batendo. Foi um gol bem legal, foi um gol bem interessante. E acho que ele passa muito por essa pressão, né, do Corinthians. Olha onde, a gente voltando aqui, ó, olha onde que a Thaís Ferreira tá para vencer esse duelo, à frente da Gi Fernandes, inclusive, né? Como ela é uma jogadora que tem um combate melhor, ela antecipa isso e aí desenrola o lance e a gente vê a Gi Fernandes participando aqui nele, né? E depois ela continua correndo, mas dessa vez por dentro, né? Como ela vê que a Jaque já está aberta, ela corre por dentro e faz a finalização ali para abrir o placar para o Corinthians. Foi um gol bem legal aí da gente ver e importante para a Gi ter essa valorização aí, né, no futebol dela, que vem sendo muito fundamental esse ano, né? Aí o segundo lance que a gente tem destacado aqui aos 8 minutos. Muito legal também pra gente ver por que a Érica tá jogando, né? Olha aí, mais uma vez esse lance aqui, a gente vê como o trio de zaga do Corinthians tá bem avançado, né? Vou até pausar aqui, ó. Olha como esse trio de zaga do Corinthians, onde ele tá posicionado muito à frente, muito lá em cima, o Corinthians jogando. E aí, olha o passe que a Érica acha entre todo o meio de campo do Cruzeiro, né? Ela dá o passe e a Vicky domina e já bate de esquerda, um lance perigosíssimo ali, foi bem legal esse lance, uma das boas participações da Vicky, ainda que raras, mas foi importante esse lance, mas especialmente destacar essa capacidade de construção da Érica e explicar, né, um dos motivos aí que na minha visão do porquê que ela também joga um jogo como esse, para além de toda a sua experiência e tudo mais, da bola aérea que eu já falei, essa capacidade de construir que é muito forte, né? Próximo lance aqui, o que a gente vai destacar?
Corinthians ele tenta sair jogando, tá com a posse da bola, aí acho que a Vicky ali, ela cai, né, não consegue fazer o domínio, aí a gente recupera com a Thaís Ferreira, e aí, ó, vou até pausar aqui, ó, vamos voltar. Quando a Thaís Ferreira dá o passe, ela encontra a Zanotti ali, né, entre as zagueiras. Olha a importância da Zanotti fazer esse recuo, aí ela tira a Isa Haas da posição dela, a Isa Haas não, né, ela tira a Calhau da posição dela, e aí dá o passe de primeiro para a Duda Sampaio, e de primeira a Duda Sampaio já joga lá nas costas da Gisele lá, onde a Jaqueline vai tentar a finalização ali, ela bate, passa até que é uma finalização perigosa, mas essa é a função da Zanotti que eu tinha falado aqui agora há pouco, né? Olha como ela recua e abre espaço para que outras jogadoras ataquem as costas da linha da defesa, né? Então, por isso que a Zanotti jogou esse jogo, por isso ela foi tão importante e por isso ela e também o Sorô, né, o Lucas Piscinato aí, calaram a minha boca aí que eu falei que achava que a Johnson tinha começado jogando, né, claro que antes sem saber a questão física da Johnson, mas olha aí o porquê que foi fundamental a participação da Zanotti, para além do gol que ela vai fazer lá na frente, né. O que mais? Aqui depois é o gol do Cruzeiro, né? Então esse lance aqui, a gente sai construindo, a bola tá com a Marisa, ela encontra a Day com espaço, né, para construir, mas a hora que ela vai dar o passe para Vicky, olha como a Calhau, ela chega antecipando, rouba a bola, toca para Bianca Brasil, que faz o cruzamento, né? E aí sim lá que eu falei, ó, a saída um pouco destrambelhada, né? Da Nicole aí, ó, chega atrasada, ó, a gente voltando aqui pondo em câmera lenta. Olha como ela chega bem depois, ó, tipo, mesmo se não tem a Marisa ali, ó, ela ia chegar depois, sabe? Então foi bem ruim mesmo essa saída, mas queria destacar mesmo essa participação aqui, né? Olha que interceptação legal da Vitória Calhau, sou muito fã dessa jogadora, por isso ela estava indo para a seleção antes da lesão, né? Ela ficou quase um ano fora aí por uma lesão de ligamento colateral, né, de LCA, uma lesão clássica aí do futebol feminino, mas ela voltou e sendo fundamental aí para além da Marília, que foi quem cabeceou e fez o gol, né. Próximo lance aqui, bom, rapidinho aqui, ó, só para dar aquele destaque rápido aí pro lance que a Bianca Brasil deveria ter sido expulsa, né? Foi uma agressão bem feia mesmo, assim. Ela não só puxa o braço da Érica, como depois ela solta o braço e ela tá de frente pra Érica ali. É difícil falar que ela não viu, né? Pode até ter sido uma coisa que não foi exatamente por querer, mas não precisa a gente ter certeza que foi por querer para que isso seja revisado e que seja expulso, né? Enfim, próximo lance aqui, mais uma vez. Olha a importância que vai ter, se eu não me engano, vai ser de novo a Érica dando passe, ó. Ó, a Érica encontrando quem? Zanotti, lá na frente fazendo pivô, ajeitando para Duda, e aí a Jaque não consegue fazer o domínio. Mas, ó, de novo, vamos voltar lá. Olha que legal aí, mais uma vez, ó. A Duda, né, dá o passe, a Érica vem, encontra a Zanotti, que já volta de novo na Duda e por pouco ali o passe não entra, né? Ela podia ter tentado o bate também, mas é fundamental esse jogo de costas aqui da Zanotti dentro da área, né? Isso aqui cria muito pro Corinthians. Olha como cerca, várias jogadoras cercam ela e aí já abre espaço para que a jogada aconteça, mas não deu certo, mas mais uma vez mostrando essa importância, né? Já o lance seguinte aqui que eu separei aos 42 minutos, olha que legal essa saída rápida, ó. A Nicole encontra a Vicky vai para cima da defensora, já toca para Gi, e aí mais uma vez, ó, a participação de costas da Zanotti, e aí tenta o lançamento lá na frente. Por que eu separei esse lance? Vamos voltar aqui. Primeiro, para destacar aquele ponto que eu falei no jogo, como sempre que uma das equipes tenta sair jogando, quando, por exemplo, é um contra-ataque, igual aqui, né? Foi um ataque do Cruzeiro, teve algum lance ali que, talvez um cruzamento, não lembro agora, porque eu fiz o corte um pouquinho depois, mas a Nicole sai, faz a defesa e ela já sai rápido para pegar o Cruzeiro despreparado, né? O Cruzeiro não voltou e armou sua defesa. Então a Vicky, ela tenta já sair jogando rapidamente ali, importante a ultrapassagem da Gi Fernandes. A Gi Fernandes também já encontra a Zanotti, que vira as costas pro lance, já dá o passe de novo pra Gi. E o que é legal desse jogo, ó, se a gente voltar aqui, olha que legal, quando a Zanotti dá o passe pra Gi, ela já aponta pra Day que a Day tem que ocupar aquele espaço. Então essa é a ideia, ó. Toda vez que a Zanotti sair da área, ficar longe do gol ali, ficar de costas, é pra alguém passar correndo. Nesse caso era a Day, ela aponta lá e fala, ó, você tem que ir lá, você tem que ocupar esse espaço. E aí a Gi já dá o passe. Então olha como isso aqui é treinado, como isso aqui é hábito do time, né? Não deu sequência à jogada, eu acho que tanto a
a Day, ela não ultrapassa na velocidade que deveria, como também tem essa interceptação aí da Isa Haas aí, né? Também defensor incrível do Cruzeiro, né? Que é titular da seleção brasileira, e é difícil mesmo passar por ali, mas esse lance mostra bastante da postura do Corinthians. O que mais? Aos 48 minutos aqui, mais um lance, olha como eu falo aqui desse dinamismo que a Jaque dá pro jogo, né? Ela pedala pra cima da defensora e bate. Olha essa defesa da Camila, isso aqui que eu queria falar pra vocês. Essa defesa da Camila aqui é sacanagem, cara. Olha a postura dela num contra um, como ela se posiciona, como ela abre, faz um movimento para abrir as pernas ali, uma defesa bem cara de futsal, assim, né? Então ela tem um contra um muito forte e eu queria destacar isso porque logo em sequência, olha o outro lance também, de novo a Jaque, tendo a condição de bater. E olha a postura corporal na hora que a Jaque faz a finalização, ó, e ela defende com a mão esquerda ali. Olha que bonito ali essa pose. Então uma jogadora que, para quem não acompanha muito o Cruzeiro, às vezes a gente fica pensando, pô, como é que a Camila tá sempre na seleção? Ela é tudo isso mesmo? Ela é tudo isso sim. E uma das coisas que fazem ela ser tudo isso é por causa desse 1 contra 1 dela, que é muito forte. E ela tem uma postura ali, né? Um gesto corporal muito importante. Na sequência desse lance também teve esse outro chute da Vicky de longe, que foi bem importante, mostrando como a gente martelou no fim desse primeiro tempo, né? Um resumo desse primeiro tempo foi muito isso. A gente começou os primeiros 15 minutos muito forte, aí já dos 15 aos 30 minutos, o Cruzeiro equilibrou a partida, voltou a jogar ali, né? Voltou a jogar não, né? Começou a jogar depois de começar o jogo um pouco desligado, talvez até um pouco assustado com a própria pressão da torcida ali, né? Não tá acostumado com isso, mas se recuperou, conseguiu ir bem, fez o gol do empate, mas depois nos últimos 15, 20 minutos ali, contando os acréscimos, o Corinthians voltou a dominar as ações e teve em sequência ali 3 chutes seguidos, esses 2 da Jaqueline e esse último da Vicky, que quase deixou a gente de novo na frente do placar, mas já mostrando um pouco dos caminhos que o Corinthians deveria tentar, né, para voltar a ficar à frente do placar. Imagino que o Lucas, o Sorô aí, deve ter falado bastante sobre isso no intervalo, né? Bom, indo para o segundo tempo aqui, tem esse lance que é importante, que é da Isa Haas aos 5 minutos, e eu até vi, se eu não me engano foi a Letícia, um comentarista bem massa aí do Twitter, que ela falou que o Corinthians deu a opção para a Isa Haas sair jogando, que deixou ela sair jogando, né? Deu espaço para isso e que é uma opção nossa, a gente escolheu isso. Foi uma opção do Lucas Piscinato, deixar a Isa Haas sair jogando. Vamos tentar entender por quê, né? Isso foi bem legal, porque olha esse lance aqui, ela vai caminhando, ela tem espaço, aí só quando ela avança bem que a gente vai lá dar uma pressionada. Mas por que isso? É o que eu falei ali no começo do episódio, né? Tanto o Corinthians quanto o Cruzeiro, se a gente sobe um pouquinho o bloco, todas essas defensoras, tanto do Cruzeiro quanto do Corinthians, são muito boas em lançamento, são muito boas em fazer essa construção de trás, né? Então, quando a gente sobe um pouquinho o bloco, abre esse espaço para que essa construção seja feita e para que seja atacada as nossas costas. E aí, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Futebol é contexto, futebol é um cobertor curto. Quando você cobre uma coisa, você descobre outra. Então esse espaço que a gente escolheu dar para a Isa Haas, e isso aconteceu em vários momentos do jogo, dá para ver, né? Que a gente não tá preocupado em ir lá pressionar ela de cara, a gente tá dando esse espaço, mas por quê? Porque se a gente escolher pressionar ela, a gente vai ter que pressionar todo mundo, né? Não dá para fazer uma ação sozinha. Ah, vai lá a Zanotti ou vai lá a Jaque e pressiona ela e o resto não. Então acho que tem esse ponto, que se a gente escolher pressionar, a gente tem que ir um pouco com o bloco todo, ligar essa mentalidade pressionante, e eu acho que quando faz isso, a gente cria esses espaços atrás. E olha o que vai acontecer, quando a gente decide ir pressionar, olha o que acontece. A Isa Haas tem muita qualidade. Ela vai achar esse passe, ó. Então ela dá o lançamento e olha o que acontece ali. Ela quase encontra a atacante, a Bianca Brasil. A Bianca Brasil não alcança. Então acaba que não virou nada. Mas isso é um pouco também para falar da saída da Gi Fernandes que vai acontecer em breve. Olha onde que essa bola está sendo atacada. Olha a Gi Fernandes correndo aqui embaixo. Olha a Thaís Ferreira correndo por ali. Mas como o Cruzeiro explorou bastante esse lado do campo, né? Então o primeiro gol do Cruzeiro a gente já viu que tinha saído por ali, né? Foi a Bianca Brasil ocupando esse corredor ali pelo nosso lado direito, né? Isso, o lado esquerdo do ataque do Cruzeiro, nas costas da Gi Fernandes, e de novo o Cruzeiro tentando isso. Então acho que isso é um pouco... A gente vai começar a entender aqui com os próximos lances do porquê que a Gi Fernandes sai, mas também entender a opção de dar esse espaço para a Isa Haas aqui, que é o principal que a gente está falando aqui, né? Então é uma coisa assim, eu acho que a gente não tem um time que é tão impressionante, que não é muito forte nessa característica do jogo por estar jogando com a Zanotti, né?
por estar jogando também com um meio que não é tão forte nesse quesito, com a Vicky, com a Duda, né? É um meio campo um pouco mais cadenciado. Daí tem a Jaque, né? Que é quem pressiona a Isa Haas aqui no lance. E é isso, eu acho que não é um time que é um time pressionante pra caralho, assim. Então acho melhor a gente se proteger de outras formas do que tentar pressionar. Mas é isso, acaba que a opção é dar essa bola descoberta, né? Bola descoberta a gente chama quando a defensora, né, a jogadora que está iniciando a construção, ela tem espaço para pensar e acaba tendo esse conforto para dar o lançamento, né? Então, mas é uma opção, assim, não tem um jeito que você anule todas as possibilidades que esse lance traz, né? E aí, de novo, ó, a bola tá com a Isa Haas, eu vou até pausar aqui, ela vai tentar dar um lançamento, ó, a Jaque tá pressionando aqui, já foi um lance diferente, mas olha o passe que ela acha, casquinha da jogadora do Cruzeiro, ó, e aí acho que a Vanessinha, talvez, aí a Vanessa ali perde o gol, mas olha a chance claríssima do Cruzeiro que sai de um lançamento da Isa Haas, né? E é isso, ó, quando a gente vai pressionar, acontece isso, ó. Pode acontecer esse tipo de lance também. Então é uma escolha sempre muito difícil se você vai pressionar ou não. E acho que desde que seja treinado, que seja encaixado, que esteja todo mundo na mesma sincronia, tá tudo certo. Não tem opção que é melhor nem pior. Eu acho que só precisa estar todo mundo na mesma sintonia. E eu senti que o Corinthians estava na mesma sintonia nesses lances. Quando era para pressionar, quando entendia o gatilho de pressão, fazia. Quando era para segurar e dar espaço para a Isa Haas, era consciente, sabendo do risco, certo? Bom, voltando aqui aos 8 minutos do segundo tempo, mais um lançamento que vai aonde, ó? Vamos ver, ó, Vitória Calhau conduzindo, também com espaço, né? Então acho isso é essencial da gente reparar aqui, como o Corinthians já não tá mais conseguindo ser pressionante, né? No jogo, então é fundamental aqui a gente enxergar isso para entender as movimentações que vão vir a seguir, né? Então, olha, mais uma vez a gente lançando nas costas do nosso lado direito, né? Pelo lado esquerdo do ataque do Cruzeiro. Aí até mais uma vez o lance, acho que nem dá em nada aqui, vamos seguir rapidinho aqui só para ver. A Bianca tenta fazer o cruzamento, é um cruzamento bom, mas a gente consegue afastar, depois a bola sobra. Tem a batida aí, mas a gente consegue tirar sem sofrer um grande perigo. Mas olha como o Cruzeiro tá apostando em atacar esse lado esquerdo nosso, né? E aí, ó, mais uma vez, para terminar, olha lá, bola com o Cruzeiro, né? Aí, olha lá, mais uma vez, isso aqui é legal pra gente ver como, na minha visão, a Gi Fernandes tá cansada já, né? Ela não tá mais conseguindo acompanhar. Ela ainda que tenta fechar aqui a linha, ó, indo bem devagarinho agora pra gente enxergar o lance. Ela tenta fechar a linha defensiva do Corinthians, mas a Bianca Brasil enxerga esse espaço e vai abrindo. E aí cria esse espaço aqui que a Bianca Brasil fica bem confortável para tentar nos atacar e fazer esse cruzamento bem perigoso aí, né? Mas ó, mais uma vez, de novo, é a terceira vez seguida, só no segundo tempo aqui, já que a Gi Fernandes já tá mais cansada, que o Corinthians também já tá com essa deficiência ali pelo lado, não só por causa dela, mas também da Thaís Ferreira e por causa de todo o time, né? Mas como o Cruzeiro achou esse espaço para jogar pelo nosso lado, né? Direito. Pelo lado direito da nossa defesa, né? O Cruzeiro atacando pelo lado esquerdo. Então é fundamental a gente entender isso para depois a gente entender por que a Gi Fernandes saiu. Às vezes a gente vê que ela tá participando bem ofensivamente, mas a gente não consegue ver, né, na hora do jogo ali no calor do momento, de entender essa substituição por um viés também defensivo. E acho importante a gente destacar isso, né? Aí aos 20 minutos aqui, no próximo lance, a gente vai entender por que a Gi Fernandes saiu e ficou a Jaque para fazer a ala. Sabe por quê? Porque olha o vigor físico que a Jaque tem nesse momento do jogo. Enquanto a Gi estava sofrendo, tomando bola nas costas, olha esse lance que legal. A bola tá com a Duda, ela toca na Jaque espera, toca na Dai e já dispara. E aí olha a potência que ela tem para puxar esse contra-ataque, né? Jogando fora de casa, onde tem muito espaço nesse sentido, de você recuperar e sair em velocidade, olha a Jaque, como ela consegue conduzir a jogada, ela ganha no corpo, depois faz o cruzamento. Não deu nada? Não deu nada. Mas a Jaque é fundamental e ela tem muito mais essa explosão, o preparo físico dela hoje é muito melhor do que o da Gi Fernandes, né? Que ainda é uma atleta jovem, que ainda vai potencializar o seu aspecto físico, mas ainda é isso, né? Então, acho que é isso. Aqui, um destaque rápido para esse desarme, ó. Ela toma o drible, mas se recupera com precisão, a Marisa aqui, então gosto de destacar quando tem esses lances que são bonitos mesmo, assim, quando a gente vê que uma coisa plástica na defesa, ó. Olha que perfeito esse carrinho, essa recuperação aí, um lance que poderia ser muito perigoso pro Cruzeiro, e a Marisa sempre muito forte, né? Então gosto de destacar esses lances aí pra gente valorizar também os aspectos defensivos do jogo, né? Aí na sequência, lance do Cruzeiro. Esse daqui eu separei para também dar um destaquezinho aí para Bedoya, né? Olha que legal. Eu acho que isso falta um pouco no Corinthians hoje, né? A gente não tem muito esse papel que a Bedoya faz ali na saída de bola, de conseguir conduzir o meio desse jeito. A Dai não tem muito essa capacidade e outras atletas do Corinthians também, elas acabam sendo mais ofensivas, assim, e acabam não tendo muito essa função ali de primeiro volante, de girar em torno das próprias costas, de aproveitar o espaço
da melhor maneira possível, de não perder a bola. Eu acho que quem pode fazer isso bem é a Letícia Monteiro, mas que eu acho que a gente perde um pouco defensivamente quando ela não tá, e hoje pro time que a gente tem, a Day Rodrigues é mais importante defensivamente. Mas olha que legal isso que a Bedoya faz nesse lance, né? A bola tá com o Cruzeiro, ó, ela tenta caminhar para construir, a Day fecha, olha como ela gira em torno delas, faz a tabela e corre para atacar o fundo, né? Ela tenta ali, até a jogadora tenta dar o passe para ela e não consegue, a jogada para aí, mas bem legal da gente ver a importância de uma jogadora que sabe usar o espaço às suas costas, girar e encontrar uma nova solução quando é pressionada, né? Acho que esse lance é até outro lance da Bedoya fazendo algo parecido, ó. A gente vai passar aqui, ó, aí a Paloma, né? A Paloma Maciel, defensora do Cruzeiro, dá o passe para a Bedoya. Olha que legal, como ela gira de novo e acha uma situação, sabe? Às vezes é uma coisa, um detalhezinho, sabe? Mas, ó, ela já, quando tá caminhando, ela já olha para a defensora do Corinthians, já sabe onde ela vai vir. E aí ela já domina girando para fora e tirando totalmente, né, a defensora do Corinthians e abrindo espaço para dar espaço. Parece simples? Parece, tudo bem, mas é um lance que eu gosto de destacar. Eu acho isso aqui uma característica bem legal, uma atleta boa aí que a gente inclusive deveria ficar de olho. Bom, para além disso aqui, aos 28 minutos, ó, aqui é o gol do Corinthians, né? Bem legal esse lance também, pra gente ver, olha o tamanho dessa tabela que a Day Rodrigues faz com a Jaque, ó. Ela dá esse passe longo e recebe na frente. Então olha como a gente usou esse espaço, as costas, é até a Bianca Brasil que tá aqui. Deixa eu ver, se for a Bianca do Brasil é ainda mais interessante esse lance, porque o Corinthians sabe, a Jaque foi inteligente saber que a Bianca Brasil não vai acompanhar, né, a Day desse jeito. Então a Day dá o passe, a Jaque recebe e toma ali de novo. Ó. E olha como essa triangulação ali, essa tabela é fundamental para a sequência do lance, né? Então a Day, ela corre no combate ali, ela consegue vencer a disputa. Aí a Vicky acha o espaço na Tamires e aí, ó, a Tamires já tá cheia de espaço, né? Porque essa jogada desmontou todinho ali o meio de campo do Cruzeiro. Aí quem tava na ala já veio pro meio para tentar fazer o combate e aí a Tamires fica livre ali para fazer o cruzamento e esse gesto lindo aí do Zanotti aí, que nossa senhora, como pode, né? A véia é foda mesmo, é botar a coroa mesmo, que nem a Marisa fez a comemoração ali, né? Acho que a Marisa coloca a coroa em cima dela ali. Cena linda aí que mostra, representa o tamanho da Zanotti aí nessa história do Corinthians. Que atleta decisiva, fundamental. Falei ali que eu achava que ela não devia começar o jogo e depois me arrependi totalmente e ela veio e fez o gol aí, colocou o Corinthians na frente, mais uma vez sendo essencial aí pro Corinthians, né? Lembrando também que em 2023, depois de ficar muito tempo machucada, a Zanotti, ela voltou pro Corinthians, né? Ela voltou a atuar numa partida contra o Cruzeiro, foi uma partida que ela fez 4 gols, né? Foi uma partida aí que a gente ganhou do Cruzeiro por 7-1 em 2023 e ela fez 4 gols nesse jogo, né? Então é uma atleta que gosta de marcar contra o Cruzeiro, né? Que só valoriza ainda mais a atuação dela nesse dia de hoje, né? O que mais? Agora voltando aqui depois, aos 33 minutos, né? Então 5 minutos depois o Corinthians toma de novo o empate do Cruzeiro. E aí é esse lance aqui, né? Vou até pausar aqui antes da Letícia Alves fazer o cruzamento. É um lance difícil esse daqui, porque o time tá saindo, né? Tem a cobrança do escanteio. O escanteio não funciona. A tendência é quando a bola sai, vai lá pro meio de campo, a defesa do Corinthians sai pra tirar o time do Cruzeiro dali também, pra forçar. Mas a Letícia, ela tem esse mérito de já fazer o cruzamento rápido, ó. E aí ela encontra o Corinthians numa movimentação e acha ali a Isabela, que é a melhor cabeceadora entre todas as jogadoras que estão em campo ali. Por isso, um dos motivos que fazem eu ser fã da Isabela, né? Ela é muito forte de cabeça, já tinha feito gol assim na última rodada do Brasileirão, na fase de grupos, né? Na fase regular. E aí, de novo, ela faz um gol de cabeça muito importante, né? Eu até salvei o lance nesse outro ângulo aqui, ó, porque mostra quando ela... Eu até faço a pausinha aqui, depois eu vou voltar e mostrar de novo, ó, se liga. Quando a Letícia vai fazer o cruzamento, olha ali, eu fiquei tentando perceber quem que errou nesse lance, né? E aí, se você for ver a Érica, ela tá marcando a Isa Haas, e aí talvez a Isabela aqui no canto, ó, talvez ela fosse a Vicky que deveria estar nela, né? A Tamires está na Paloma aqui, e a Marisa tá sobrando. Mas olha que interessante, quando a Letícia vai fazer o cruzamento, a Isa Haas sai da área. Então, essa movimentação faz com que a Érica acabe ali se soltando dela. Ela tenta recuperar e alcançar a Isabela, mas não consegue. E aí a Vicky também já estava desatenta, né? Não viu a movimentação. Aí a Tamires tenta chegar, não chega. A Marisa tenta chegar e não chega. E aí é isso, né? É o mérito também da Isabela em conseguir cabecear ali de forma eficiente no meio de outras jogadoras, de achar esse espaço. É uma infelicidade, não acho que teve um erro grave
chave de um atleta só. Eu acho que foi um erro do sistema defensivo como um todo. Eu acho que também vale a gente perceber aqui, quando a bola sai e a gente rebate o escanteio, esse espaço que a Letícia teve, né? Se alguém poderia cobrir, mas ó, a Day, ela vai lá dar o combate, assim. Então, realmente, assim, é um lance que acontece, assim. É difícil culpar alguém exatamente, uma infelicidade, mas não acho que ninguém seja culpado diretamente por esse gol. O que mais? Aqui, já caminhando mais pro final, eu acho que foi legal a gente reparar aqui, mais uma vez, de mostrar o vigor físico da Jaque, né? Olha que legal, quando ela recupera essa bola, ela vê que a bola não vai sair, olha como ela ganha da Bianca Brasil, e ela sai conduzindo, ó, deixou a Bianca Brasil para fora, conduziu, achou a Johnson ali no meio, ó, olha como é importante, né, pra gente tentar a vitória nesses últimos minutos, ó, o lance não desenrolou em nada, aí já vai abrir pra Letícia Alves aqui, a Yaya toca pra Letícia Alves, e a Letícia Alves já abre e a Jaque não consegue dominar, mas esse vigor físico é fundamental no final da partida pra gente tentar alguma coisa, né, e que a Gi Fernandes não ia conseguir fazer. Então, só pra concluir aí nessa ideia do porquê eu achei justo tirar a Gi Fernandes e manter a Jaqueline pra jogar de ala ali, né. Aí no final mais uma participação da Jaque, ela cobra o lateral, olha como ela sustenta no corpo, a Isabela, inclusive, que é muito forte, ó, ela não perde a bola, e aí cria uma chance, ó, com Yaya vai tocar para Letícia Monteiro na Yaya, de novo na Letícia Monteiro, e ela dá esse passe, excelente passe, inclusive, para Jaque. Ela acaba perdendo essa disputa para Vitória Calhau, que eu já elogiei aqui, mas olha como ela, mesmo nos 55 minutos do segundo tempo, já tem aqui mais de 1h30 de jogo, já tem quase 2 horas de jogo, e olha aí a Jaque participando ativamente de um lance de ataque do Corinthians, e como falei, repito, acho que a Gi Fernandes hoje ainda não consegue sustentar o jogo inteiro como ela, né? Então é isso, acho que a gente passou aqui por vários lances do jogo que eu queria mostrar, a destacar um pouco das percepções que eu comentei lá no começo. Foi um jogo muito importante e agora é o jogo da volta, né? Vamos ver como que vai ser. Já estamos todo mundo muito ansioso, né, para lotar a arena, para fazer uma festa linda lá, para que a gente consiga mais uma vez jogar nesse estádio que a gente tanto ama, né? Faz tempo que a gente não joga nesse estádio e que vai ser essencial aí para nossa pretensão de sair com mais um título brasileiro, né? A gente nunca perdeu na Arena Corinthians, são, se eu não me engano, 24 vitórias e um empate, né? E acho que a gente tem tudo por esse jogo, pelo que a gente jogou. Repito, acho que foi uma atuação muito boa do Corinthians, a gente fez o que precisava para ganhar, mas futebol é assim, né? Eu queria destacar também um comentário antes de finalizar, que eu li no Twitter alguém falando, que saudade que eu tenho do Arthur Elias, que faz um gol e continua atacando, tentando o segundo. E é louco, né? Como às vezes a gente tem algumas impressões que, na verdade, elas estão mais nesse campo do imaginário, porque no fato elas não se concretizam, né, quando a gente vai ver. Então você pega, por exemplo, esse jogo, o Corinthians fez 2 gols, a gente saiu na frente do placar 2 vezes, mas é uma final de campeonato. É contra um adversário muito difícil, não é fácil, você não vai lá e faz gol a hora que você quer. E quando você faz um gol, o adversário também quer empatar. E aí tudo mexe. Tudo não é só um time que tá jogando, tem 2 times jogando. Então o Corinthians tá atacando mais, tá indo bem, faz o gol, é natural o Cruzeiro se posicionar de uma outra forma, mudar a mentalidade e avançar. Quando você avança, o Corinthians tem que recuar. E aí é uma disputa, é um cabo de guerra, um puxa de lá, e aí o emocional faz com que às vezes um puxa mais, o outro puxa menos, a condição física, várias coisas envolvem isso. Mas aí você vai ver, o Corinthians abriu o placar, ficou na frente 2 vezes nessa partida. Como foi ano passado com o próprio Lucas Piscinato, a final do Brasileirão? Foi 3-1 pro Corinthians fora de casa contra o São Paulo. Então a gente fez o gol, foi atrás, aumentou, né, o placar, a gente saiu na frente. Na verdade a gente fez 3-0 e foi a Ariel descontou pro São Paulo, que hoje está no Corinthians, inclusive, no finalzinho do jogo, ali nos acréscimos. Mas a gente abriu 3-0 numa final de Campeonato Brasileiro. Agora, como que foi nos últimos 2 campeonatos do Arthur Elias, que, segundo a gente leu na internet, ele faz o gol e tenta ir para cima a todo custo? Bom, 2023... 0-0 contra a Ferroviária, também fora de casa, né? Então, uma final aí que não teve nenhum gol na partida, então não deu nem pra ir atrás do segundo, porque nem o primeiro teve. Aí depois a gente venceu o segundo em casa por 2-1, fomos campeões, com recorde de público, né, também. E aí em 2022, como que foi, né? Corinthians e Internacional. O Internacional estava numa fase muito boa ali da sua trajetória no futebol feminino. E 22... foi também na casa do Internacional, né? O Corinthians jogando fora, foi um jogo muito legal ali, que teve mais de 30 mil pessoas fazendo festa lá na casa do Internacional, pressionando a gente. Foi um jogo difícil pra caramba, e esse jogo foi 1-1, sendo que o Internacional saiu na frente, a gente buscou empate com a Jennifer e a gente tomou uma pressão nesse jogo, no primeiro jogo fora. E aí no segundo, sim, em casa, que a gente venceu por 4-1. Mas quando a gente vê esse jogo 2-2,
dessa edição e fala, pô, que saudade do Arthur Elias que fazia mais gols, não é bem assim, sabe? Quando a gente olha ali, pelo menos aí comparando as últimas 4 finais do primeiro jogo, na verdade esse foi o jogo o segundo que mais teve gols, o outro que mais teve gols foi a final do ano passado com o Lucas Piscinato também, e os outros 2 jogos juntos o Corinthians fez um gol só, os gols contra o Internacional, contra a Ferroviária não fez nenhum gol, então olha aí como o imaginário às vezes engana a gente, né? Mas enfim, é isso que eu queria dizer, é isso que eu queria destacar, eu acho que a gente tem tudo para ganhar em casa, vai ser um grande jogo, eu espero que a torcida do Corinthians lote, que o Corinthians também, né, cumpra a sua função institucionalmente, que faça a divulgação correta, que comece a vender os ingressos cedo e que dê tudo certo para que seja uma linda festa aí, que a gente tem tudo para sair com mais um título do Campeonato Brasileiro. Beleza? É isso então, valeu para quem chegou até aqui, muito legal voltar a gravar, tô felizão que vai sair mais um episódio, espero que dê tudo certo e a gente se vê na semana que vem com uma análise, quem sabe, do título do Corinthians e também espero que eu consiga, né, cumprir de estar aqui, né, não vou prometer, mas é a minha ideia estar aqui de novo para comentar sobre a final e quem sabe o nosso título do Campeonato Brasileiro 2025. Beleza? Vai Corinthians, valeu, muito obrigado, até a próxima.